Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca. E nós agora estamos no livro de Miqueias. Miqueias é o 33º livro na ordem canônica no nosso Antigo Testamento. É também o 6º livro dos profetas menores, o que indica mais ou menos a metade do livro dos profetas menores, chamado os 12. Depois de Miqueias, nos restará mais 6 livros de profetas menores para concluir todo o Antigo Testamento. Miqueias possui 7 capítulos, 105 versos, e o começo do livro de Miqueias é um comovente apelo ao povo de Israel e Judá. Apesar de Miqueias ser profeta no Reino do Sul, ele também profetizou a destruição de Samaria. O profeta lamenta amargamente o estado de seus compatriotas, Miqueias 1:8. Sente muito pecado e chora sua triste situação. Ele retrata a figura de um verdadeiro intercessor que se entrega inteiramente à sua chamada divina, a tarefa árdua de tentar incentivar pecadores a buscarem a Deus. Miqueias não só entrega a mensagem de julgamento, mas ele intercede. Ele gostaria de ver o povo se arrependendo e voltando para Deus. Uma versão traduz o verso 8 do capítulo 1, ele diz: preciso lamentar e preciso andar despojado e nu. O arauto salienta a queda de Samaria. Suas feridas são incuráveis, Miqueias 1:9. Tamanha era a assolação do reino do norte, principalmente na sua capital, Samaria. Miqueias jamais poderia alegrar-se a ver ao seu povo indo cativeiro. Observe a descrição de Miqueias: farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e todos os seus ídolos eu farei ruína. Miqueias 1, 6 e 7. Jerusalém também não é esquecida, Miqueias 1:9. O porta-voz do Senhor, de forma bastante interessante, enumera várias pequenas aldeias de Judá que retrata a futura derrota do Reino do Sul. Verso 10, ele diz: revolvereis no pó em Bet-Leafra, que é a cidade do pó. Verso 11, passam moradores de Safir, cidade de deleites, em vergonha e nudez. Ainda no verso 11, ele diz: a moradora de Zanã, que quer dizer cidade de saída, não pode sair. Depois, verso 11, ainda o pranto de Bet-Ezel, que quer dizer cidade de remoção. Tira de vós o vosso refúgio. A moradora de Marote, cidade da amargura, suspira pelo bem, no verso 12. Verso 13, ele diz: até as corcéis, ó carro, ó moradora de Laques. Laques quer dizer cidade do cavalo. Verso 13, as casas de Aquisibe, que quer dizer cidade da decepção, serão para engano dos reis de Israel. Verso 14, enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Maressa quer dizer cidade da posse. Verso 15, enfim, Miqueias admoesta o povo para que abandone a vida perigosa do pecado, e caso não se arrependa, seus filhos serão levados para o cativo. Miqueias 1:16, e isso numa data futura. Vamos então meditar nesse primeiro capítulo do livro do profeta Miqueias. Ameaças contra Israel e Judá por causa da sua injustiça e rebelião. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, ele era de Moraste, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu
sobre Samaria e Jerusalém. Note no primeiro verso, ele menciona os 3 reis do sul de Judá. Ele menciona Jotão, ele menciona Acás e ele menciona Ezequias. Jotão começou a reinar em 751 a.C. e Jotão reinou até 736 a.C. Acás começou em 736 e foi até 716. E Ezequias em 715 até 687. Então, ele profetiza durante esses 3 reinados. Apesar de Miqueias ser considerado profeta menor, talvez por causa da extensão do seu livro, mas a grande verdade, ele profetizou bastante tempo. Ele profetiza durante os dias de Jotão, os dias de Acás e Ezequias. Note que é no mesmo tempo que Isaías profetizava em Jerusalém para a nobreza, para a corte, e Miqueias, de uma forma mais simples, sendo homem do campo, profetizava para o povo, para essas cidades do campo. Ele diz aqui, verso 2, ouvi, a mensagem dele é marcada com ouvir. Essa mensagem, nós vamos ter 3 inícios de mensagem que começam com a palavra ouvir. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós. O Senhor, desde o templo da sua santidade, ele consegue ver Deus clamando lá desde o templo da sua santidade. Verso 3, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá. Note só, o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Ele desce, mas ele anda sobre as alturas da terra, talvez sobre os montes, não é? Sobre as alturas da terra. Verso 4, e diz, e os montes debaixo dele se derreterão. Quando o Senhor põe o seu pé sobre os montes se derretem e os vales se fenderão, uma espécie de terremoto nos vales, como a cera diante do fogo, porque Deus é um fogo consumidor. Então os vales se derretem como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Basta Deus pôr o seu pé sobre os montes, ele se derrete. Sobre os vales se fende como cera, e sobre as águas se precipitam em um abismo, tal para manifestar o poder de Deus, uma espécie de teofania, não é? Quando Deus apareceu no Monte Sinai, o monte fumegava, o monte tocava a buzina, todos esses efeitos assim da presença de Deus. Tudo isso vai acontecer por causa da prevaricação de Jacó. Prevaricação está mencionando o pecado. E dos pecados da casa de Israel. Note que Deus desce, mas não desce sim para abençoar, desce como juiz para julgar qual a transgressão de Jacó. Não é Samaria? A pergunta, qual é a transgressão de Jacó? É uma pergunta. E a resposta não é Samaria, contra a pergunta. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Note que tanto Samaria como capital de Israel e Judá como capital de Jerusalém seriam julgadas. A mensagem é mensagem de juízo. E juízo por quê? Por causa dos pecados que o povo estava cometendo, que ele vai descrever. Verso 6. Por isso farei de Samaria um montão de pedras, ou seja, a cidade ia ser destruída, ia ficar um montão de pedras e ruínas, montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, a grande cidade ia se torná-la numa terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, as pedras iam rebolar ou relolar, para o vale, e descobrirei os seus fundamentos, uma destruição total da cidade de Samaria.
tornando-se um montão de pedras. E por quê? Por causa da idolatria. Verso 7. E todas as suas imagens de escultura. Olha, Deus havia proibido eles fazerem imagem de escultura. Deus havia proibido eles adorar outros deuses. Mas o juízo viria exatamente por causa da idolatria. Verso 7. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Iriam ser quebradas, porque não passavam de imagens de escultura. E todos os seus salários serão queimados pelo fogo. Salários é quantas vezes eles deram salário para fazer uma imagem de escultura. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação. Se é uma coisa que Deus abominava, era a idolatria do povo. O culto a Baal, o culto a Acera, o culto a Moloque, o culto a deuses estranhos, isso era uma abominação. E falei uma assolação, porque do preço da sua prostituição, Deus compara essa infidelidade do povo em adorar os ídolos como prostituição. Todos os profetas falam disso, não é? Jeremias fala disso, Ezequiel fala disso, Isaías fala disso, a Oséias até casou com uma mulher de prostituição, todos eles falam isso, que o povo ao adorar outros deuses estava se prostituindo, porque do preço da sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Por isso lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu. Por isso lamentarei e uivarei, e o próprio profeta está dizendo, andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões, e pranto como de avestruzes. As avestruzes normalmente habitavam em lugares desertos, então era isso que estava dizendo, a cidade ia ficar deserta. Lamentações como dragões, morada de dragões, cidades desertas, acreditavam que os dragões moravam nos lugares desertos, porque a sua chaga, a chaga aqui é o pecado, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá. Então de Samaria também veio a chaga como uma lepra, né? Pegou também Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Pois é, começou o culto a Baal lá em Israel, quem introduziu esse culto foi Jezabel, e aí depois veio para Jerusalém, pegou em Jerusalém, e agora ele vai mencionar várias cidades do sul, não é? Ele vai dizer, não o anuncieis em Gate, Gate é a cidade dos filisteus, né? Nem chorais muito, revolvei no pó em Bet-Leafra. Nós já dissemos isso, que Bet-Leafra, que traduz como cidade do pó, passa a moradora de Safir, né? Moradora de Safir quer dizer cidade de deleites, com nudez vergonhosa. A moradora de Zanã, outra cidade. Zanã significa cidade da saída. E não saiu, a cidade da saída não saiu. O pranto de Bet-Ezel, Bet quer dizer casa, Ezel, remoção, era a casa da remoção, da cidade da remoção, receberá de vós a sua morada. No verso 12, porque a moradora de Marote, nós já dissemos, Marote quer dizer amargura, vem de Mara, de amargo, não é? Porque a moradora de Marote teve dor pelo bem, que a amargura teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Tá vendo? A amargura da cidade, Marote. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Lax. Lax quer dizer cavalo, cidade do cavalo, ó moradora de Lax. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião. Na cidade do cavalo, não é? Foi o princípio do pecado para a filha de Sião. Porque começaram a confiar mais em carros e cavalos do que em Deus. Porque em ti se acharam
as transgressões de Israel. Quer dizer, deve ter se achado os ídolos que se levantavam, a casa de Baal, foi se achado ali também Lax. Por isso, dará presentes a Moreset Gat. Moreset Gat era a cidade da onde Miqueias vinha, né? Moreset Gat. Note que ele fala no verso 1 que ele era morastita. Moreset Gat é a porta, né, da cidade de Moreset Gat, quer dizer cidade de posse, e das casas de Aquizib. Não é? Aquizib quer dizer cidade da decepção. Serão uma mentira para os reis de Israel. A cidade da decepção. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa. Maressa, né, traduzido aqui como cidade da posse, verso 15. Chegará até Adulão a glória de Israel. Até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te. Calva é normalmente indignação. E tosquia-te por causa dos filhos de tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, não é? Vai se tornar calva, vai ficar careca como a águia, porque em ti foram levados para o cativeiro, não é? A calva, porque vai ser arrancado os cidadãos, assim como o cabelo era tirado da cabeça na calvície, os cidadãos seriam tirados e levados para o cativeiro. Note que as cidades eram do Reino do Sul, então não era só Samaria que ia ao cativeiro. Miqueias, já 120 anos antes do cativeiro, anunciou também o cativeiro de Jerusalém, das cidades de Judá. Miqueias, agora capítulo 2, ele continua o seu brado, e agora o seu brado é contra aqueles que maquinam o mal, que sempre estão pensando no mal. E eles maquinam o mal à noite, e a luz da alva pratica. Ele vai também condenar aqui a ambição, a ganância. Eram seus deuses e eles viviam oprimindo outros, buscando tudo para si próprios. Deus anuncia que as coisas vão mudar e que esses que agem violentamente serão punidos e humilhados. Deus vê todas as coisas e Deus é o grande juiz. Os falsos porta-vozes também entraram na mira de Miqueias. O verbo do capítulo 2, verso 6, que diz babujeis, não é? Babujeis significa babar. Os falsos profetas estavam babando ou falando tolices que vinha do seu próprio entendimento. Irmão, tem gente que profetiza, mas é o seu entendimento, não é a palavra de Deus, coisa nenhuma. Nem estavam profetizando verdades autênticas da parte de Deus. Daí, perguntas irônicas. Ele faz, no capítulo 2, verso 7, ele diz: estão irritando o Espírito do Senhor, são essas as tuas obras. Esses profetas estavam iludindo o povo. Eles eram seguidores da vaidade, do vento e da mentira. Falavam de coisas temporais e materiais. Os falsos profetas gostam de profetizar carro novo, casa nova, não é? Coisas materiais e temporais. Não é? Eles profetizavam também vinho e bebida forte. Eram os oradores principais de Israel. Ao invés de atentarem para a mensagem dos verdadeiros profetas daqueles dias, os verdadeiros profetas eram Isaías e Miqueias, muitos preferiam ouvir mensagens mentirosas dos falsos profetas. Parece que hoje não é diferente. As pessoas não querem ouvir mensagens de arrependimento, de mudança, de se arrepender dos seus pecados, mas quer ouvir só mensagem de bênção, de prosperidade, de maravilhas, não é? Como se eles nunca tivessem que mudar nada. Em meio às suas declarações de juízo, o profeta Miqueias deixa cair uma pequena gota de esperança sobre o povo. Em meio à densa escuridão daqueles dias surge um raio de luz.
revelando a vontade de Deus, chamando os seus filhos de volta. O tema do livro é o perdão de Deus. Miqueias 2, 12 e 13. A promessa é que Israel será um dia reunido outra vez, e o seu rei e senhor irá adiante deles. Ele está falando certamente do rei Messias que viria. Aviso aqui aos líderes das nações. Miqueias agora passa a falar aos principais de Jacó, no capítulo 3, verso 1, e chefes também inclui os sacerdotes, e outra vez falso profeta, sua acusação contra eles. Nós vamos ver isso no capítulo 3. Vamos ao capítulo 2, ele não é muito longo, são 12 versos, mas não importa a quantidade, importa a força da mensagem que traz aqui. Capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade. Então eles já deitavam e lá ficavam planejando mal, intentavam a iniquidade e maquinam mal. Durante a noite eles maquinavam mal. Verso ainda 1. À luz da alva o praticam. Então durante a noite ficavam pensando no mal, para quando raiasse o dia, a luz da alva praticar, porque está no poder da sua mão. Quer dizer, eles tinham força, talvez eram líderes, juízes do povo, que tinham o poder da sua mão, então eles faziam mal. Verso 2, eles cobiçavam, olha só, e cobiçam campos e os arrebatam. Eles ficavam planejando, amanhã eu vou tomar o campo daquele, eu vou tomar do outro pobre, e casas, e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Lembra que quem deu a terra para o povo foi Deus. Eles não podiam vender a terra, a não ser que houvesse caso de pobreza. Então aí eles ficavam endividados e aí o parente remidor tomava. Parece que aqui os juízes estavam usando alguma coisa contra os pobres para os oprimir e tomavam-lhe os campos, arrebatavam as casas, faziam violência a um homem e a sua casa a uma pessoa e a sua herança. Tudo para aumentar o campo deles, tudo para aumentar o território deles. Não é isso, era praticar injustiça. Portanto, mas Deus via, verso 3, portanto, assim diz o Senhor, eis que projetam mal contra essa geração. Deus viu a maldade deles. Isaías também mais ou menos fala isso no capítulo 5. Ai daqueles que ajuntam casa a casa, até que eles fiquem sozinhos sobre a terra, do qual Deus diz que eis que projetam mal contra essa geração, do qual não tirareis os vossos pescoços. Ou seja, Deus ia pôr como um jugo sobre o pescoço, eles não iam tirar. Nem andareis tão altivos, porque o tempo será mau. O que adianta soberba, essa ganância deles? Deus ia tirar essa altivez deles. Verso 4. Naquele dia se levantará um provérbio. Vamos ver o provérbio que ia se levantar. Sobre vós. E levantará um pranto lastimoso, dizendo, olha o provérbio e olha o pranto lastimoso. Nós estamos inteiramente desolados. Olha aí que provérbio, que pranto. A porção do meu povo ele a troca. Como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Eles tiraram o campo do outro, agora Deus ia tirar o campo deles. Deus ia dar aos seus inimigos, não é? O que eles fizeram, aqui se faz, aqui se paga. Iam perder. Portanto, verso 5, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte, não é? Não ia ter aqueles que lançavam o cordel pela sorte. Não profetizeis os que profetizam, não profetizem desse modo, os falsos profetas. Ele diz, não profetizeis os que profetizam, não profetizai desse modo, que se não apartará vergonha. Ó vós que sois chamados, a casa de Jacó,
Tem-se restringido o Espírito do Senhor. Aqui é uma forma mais ou menos de desabafo. Eles estão irritando o Espírito do Senhor, restringido o Espírito do Senhor. São essas suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Os falsos profetas, em vez de ajudar, restringiam o Espírito, profetizando o que eles queriam. Não há pouco se levantou o meu povo, como o inimigo de sobre as vestiduras, tirasse a capa daqueles que passam seguro. Tiravam a capa dos homens, não é? Às vezes tirava a capa como penhor, Jesus também usou essa expressão. Se alguém te quiser tirar-te a capa, deixa-lhe também a túnica. Tira a capa daqueles que passam seguro, como homens que voltavam da guerra. Até a capa tomavam como penhor dos pobres. Lançás fora as mulheres do meu povo da casa das suas delícias, não é? Mulheres do meu povo da casa das suas delícias, que sugere que alguns estavam adulterando com mulheres. Dos seus meninos tirasse o meu louvor para sempre. Aqui Jesus também usou a expressão: da boca dos pequeninos tirasse louvor, aqui dos meus meninos tirasse o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Olha só, essa palavra é tremenda, né? Miqueias 2:10, isso serve para nós também. Nosso descanso não é aqui, nosso descanso é na glória. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Porque, ele vai dizer, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. A terra está corrompida, é como nos dias de Noé. A terra se corrompe. Quando a gente olha as notícias, só vê notícias de corrupção. É o governo que rouba aqui, é o prefeito que rouba ali. É toda a corrupção, a terra está corrompida. Por isso, levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Quando Cristo vier, ele vai pôr fim a isso. Verso 11, se houver algum que siga o seu espírito de falsidade. Era assim que os profetas agiam, seguindo o espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte. Esse será tal o profeta desse povo. Eles queriam ouvir que profeta que profetizasse acerca do vinho e da bebida forte. Ele disse: se algum profeta profetizar de vinho, toma aí vinho, toma bebida forte, né? E o vinho, a bebida forte, deixava a pessoa ébria. Esse tal será o profeta desse povo. Era esse profeta que eles queriam ouvir. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Poloeis todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Ovelha é o animal mais mencionado nas escrituras sagradas. No singular, aparecem cerca de 57 versículos. E no plural, ovelhas, aparecem 208 versos. Verso 13, para concluir o capítulo 2. Subirá diante deles o arretoador. Eles romperão a entrada pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles. O Senhor à testa deles. Esse verso prevê a vinda de um pastor que vai guiar as ovelhas do Senhor e que eles irão passar pela porta. Vai lembrar João capítulo 10, onde Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, as ovelhas jamais seguirão o estranho. Para esses, ele abre a porta e as ovelhas o seguem. Está vendo Miqueias 2:13? Subirá diante deles o arredor, eles romperão a entrada pela porta. Se alguém não entrar pela porta das ovelhas, entra por outro lugar. Jesus diz que é ladrão e salteador. Entrarão pela porta, sairão por ela, e o rei irá diante deles
e o Senhor à testa deles. O rei, pastor, o rei, Senhor, vai adiante das suas ovelhas, como a testa deles, a frente deles, e eles seguem. Amém? Bonito verso de Miqueias 2:3, aponta para a vinda de um rei pastor. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, nós dissemos que agora é uma ameaça, onde ele fala contra os principais chefes e continua falando contra os falsos profetas. Suas acusações contra eles são: aborreceis o bem e amais o mal. Verso 2. Todos andam enganados e confundidos, dominados pela perversidade. Capítulo 3, verso 10. O corajoso profeta Miqueias declara-se diferente dos demais. Observamos novamente o verso 8 de Miqueias 3:8. Ele vai dizer aqui nesse verso 8: mas, de certo, eu sou cheio de força do Espírito Senhor. Ele mostra que ele era ungido, cheio de poder, do juízo e força que vinha do Senhor. Ele declara que Israel está em má situação, o seu fim ante a gravidade da situação. Se não acordar a tempo, seria o mesmo de Samaria. O fim de Jerusalém seria o mesmo de Samaria. Montões e ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Olha só, o templo seria desertado. Miqueias 3:2. E nós podemos ver isso com Miqueias 1:6. Vamos então a essas ameaças que o profeta Miqueias menciona aqui para o povo de Israel, não é? Ameaças contra os chefes e os falsos profetas. Mas isso e eu. Agora o outro ouvi. Tá vendo? Aqui o capítulo 1 e 2 tem o primeiro ouvi, que começa no 1, verso 2. Agora, o capítulo 3 introduz o outro ouvi, a segunda mensagem. Mas isso e eu. Ouvi agora, vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? Os príncipes, os chefes da casa, deviam saber o direito. A vós que aborreceis o bem e amais o mal. Os líderes estavam aborrecendo o bem e amando o mal. Isso aí é pecado, não é? Não quer saber do bem e ama o mal. Que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. Estavam arrancando a pele das pessoas, não é? A carne de cima dos seus ossos. Que comeis a carne do meu povo. Isso é uma expressão, né? Que eles estavam sendo devorados, o povo, o pobre, como se eles estivessem comendo a carne, devorando a carne das ovelhas. E comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhe esmuaçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. A exploração era tanta que é comparada que eles estão arrancando a pele, não é? Estão tirando tudo, até os ossos estão sendo esmuaçados. Verso 4, então clamarão ao Senhor, mas não o ouvirás. Eles não ouviram o clamor do pobre, iam clamar, mas não iam ser ouvidos. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo. Miqueias está dizendo, olha, vocês exploraram o povo, arrancando-lhe a pele, esmoaçando os ossos. Quando chegar o aperto de vocês, vocês vão clamar, mas não os ouvirá. Antes esconderá dele a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Olha, quem oprime o pobre, quem rouba o direito ao necessitado, depois clama e Deus não ouvirá no momento seu angústia. Assim diz o Senhor, verso 5, agora vem a palavra contra os profetas. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo. Profetas que estavam fazendo o povo errar. Que mordem com seus dentes e clamam. Esses profetas só profetizavam paz, arrependimento nada. Que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Eles profetizavam paz para aqueles que lhe davam
dinheiro. Mas aqueles que não lhe metem nada na boca, aí eles sim, aí eles profetizavam guerra. Quer dizer, parece que os profetas só profetizavam por isso. Então, aqueles que lhe davam algo, irmão, vai em paz, vai ter bênção para você. Mas aqueles que não lhe metem nada na boca, quer dizer, não lhe davam nada, eles preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia. Virá a noite, já não vai haver profecia. E haverá trevas, para que não haja adivinhação. Iam ficar nas escuras, essa que é a verdade. E se porá o sol sobre esses profetas. Quer dizer, o sol aqui que vai se pôr, o sol da revelação, e o dia sobre eles se enegrecerá. Iriam ficar nas trevas tais profetas. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim. Todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Esses profetas que profetizam falsamente, quem sabe até um dia profetizaram pelo Senhor. Mas aí o Senhor parou de lhes enviar a mensagem, eles profetizaram seu próprio entendimento, sua própria vontade. E aí, o que Deus ia fazer? Iria confundi-los, iria os enganar, eles iriam buscar a resposta de Deus, mas não iam achar. Mas de certo, agora Miqueias fala de si mesmo, mas de certo, eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, e cheio do juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão. Miqueias não precisava agradar ninguém, Miqueias não precisava profetizar porque lhe davam dinheiro, nem profetizar paz. Miqueias, comparando ele com aqueles profetas, queriam buscar a resposta de Deus, não iam achar. Ele disse, mas de certo eu sou cheio de força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão. Miqueias não tinha dificuldade nenhuma de apontar a transgressão e a Israel o seu pecado. O profeta verdadeiro aponta e chama ao arrependimento do pecado. Ouvi agora isso, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Aqueles chefes, juízes, estavam pervertendo o direito do pobre, edificando a Sião com sangue. Mandava matar, se fosse necessário, edificava a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Imagine só se Deus ia permitir isso. Sua cidade, cidade santa, juízes e chefes que estavam mandando matar o povo, estavam, como diz aqui, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Não há coisa pior do que juízes corruptos e injustos sobre a terra. Não é? Se o juízo é pervertido, o pecado é tomado conta. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, juízes corruptos que davam sentença em troca de presentes. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Só ensinavam por interesse, visando isso. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Manda oferta para o profeta para ver se ele não dá uma boa adivinhação. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Eles ainda se encostavam em Deus dizendo, não, o Senhor está no meio de nós. Podemos profetizar, nenhum mal nos sobrevirá. Olha só, faziam tudo de errado, profetizar por dinheiro, ensinavam por interesse, sacerdotes, os chefes davam sentença por presente, e ainda se encostavam em Deus dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Por acaso Deus é cego e surdo que não fez isso? Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Por causa dessa iniquidade, Deus que vê, vai lavrar Sião como um campo. E Jerusalém se tornará um montão de pedras.
Jerusalém ia se tornar um montão de pedras como Samaria. Deus não habita no meio da injustiça. Deus abomina a injustiça. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Ia ficar tudo abandonado, desolado, por causa da injustiça. Com isso, nós terminamos o capítulo 3. Nós vamos voltar para comentar o capítulo 4 e 5 de Miqueias, onde ele vai dar o anúncio e a vocação dos gentios nos últimos dias. Amém? Espero que você tenha gostado desse comentário. Coloque aí um sinal do joinha, que você mesmo leia Miqueias 1, 2 e 3 e possa meditar nessa chamada de atenção de Miqueias e desolação tanto de Samaria no montão de pedras, como no capítulo 1, verso 6, como no 3:12, Jerusalém e Sião se tornando um montão de pedras. Esse era um profeta verdadeiro, e o que ele profetizou aconteceu. 120 anos depois, mais até, né? 140 anos quase depois da profecia de Miqueias, Jerusalém torna-se num montão de pedras. Com Nabucodonosor. E Samaria, em 722, se tornou num montão de pedras. Amém? É triste, mas essa é a verdade. Quando o homem não se arrepende, só lhe resta o juízo de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Voltamos para comentar o capítulo 4 e 5 do profeta Miqueias.